Eu vou colocar uma entrevista feita no Burrol com aquele Josias de Souza. Josias de Souza, que todos sabem que é esquerdista. Vamos ver o que ele fala e aí saber, porque eu já vi agora há pouco a Mortadela Lima, que passou assim pelo assunto voando, como se nada tivesse acontecendo, porque hoje não teve bomba, bomba, bomba. E olha só os questionamentos que o jornalista de esquerda faz. Porque quando somos nós que estamos fazendo, eles, começam a falar fake news. E vocês vão perceber que a jornalista do Burrol já começa a dizer que as redes sociais estão com maldade, fazendo memes e que estão gerando especulação. Aí já vai a culpa para a rede social. Eles não abrem a boca, omitem tudo, o acidente acontece no sábado, só vão divulgar no domingo, mas aí eu acho que o Pix do Josias de Souza atrasou. O Josias, que é um jornalista de esquerda, pelo visto, o Pix dele está atrasado. Vejam só o que ele fala. Sangramento, né, de que não há, na verdade. O objetivo desse exame é certificar que não há nenhum sangramento ou edema na região atrás do crânio. A região foi lesionada depois de ele escorregar e cair no banheiro. O protocolo ele é considerado padrão nesses casos, quando há um tombo como esse. O boletim médico informou que Lula sofreu um ferimento corto-contuso em região occipital, né? Occipital, que é responsável pela percepção visual e que levou pontos na região atrás da cabeça. Ele levou 5 pontos. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, segue sendo acompanhado em casa. Esse acidente, no sábado, divulgado pela Mônica Bergamo, trouxe aí muita preocupação, né? Lula e Janja estavam se preparando para a viagem para a Rússia, estavam finalizando os últimos preparativos. Ele iria participar da cúpula dos BRICS. Por recomendação médica, a viagem foi cancelada. E o que eles disseram é justamente isso. O presidente foi orientado a não fazer a viagem de longa distância, muito tempo dentro do avião. Além disso, ele também precisa passar por novos exames e ficar em observação. Um voo até a Rússia dura mais ou menos 17 horas, o que é muito tempo. A orientação de não viajar nesse momento ocorre justamente pelo risco de aumento de pressão no crânio e de sangramento. Esse risco. Então vamos lá. A viagem poderia aumentar a pressão no crânio e o sangramento. Então, se não viajar, o que você depreende? O que você que está aí ouvindo, a jornalista falando, vai depreender? Bom, então se não viajar, não vai ter esse risco de aumento do sangramento. Tô certo ou errado? Se a pressão aumenta o risco, se você não estiver no avião, o risco não existe ou diminui, tá certo? Segundo a fala dela, é isso que você vai depreender. Olha só isso. E pela fragilidade dos maior em pacientes idosos, lembrando que o presidente Lula tem... Quer dizer então que agora eles reconhecem que o Lula é idoso? Porque há 3 semanas, o próprio médico do Lula disse que ele estava com a saúde de ferro. A imprensa não falou em momento algum, agora o Lula é idoso? Estranho isso, né? Porque eles faziam questão de mostrar que o Lula estava jogando futebol, que o Lula estava correndo. O Lula era triatleta que nem o Marçal, que está fazendo triatlo lá em Portugal. Saiu de uma operação do joelho há menos de 1 ano e já estava fazendo salto com vara, porque é a especialidade que a Canja mais gosta. A continuidade dessa entrevista. O presidente disse que ele deverá ficar sob observação pelas próximas 72 horas. Confirmou que amanhã o Lula vai fazer novos exames. Falou que a decisão de suspender a viagem para a Rússia é algo normal. Disse que qualquer pessoa teria os mesmos cuidados, independentemente da idade. A viagem teria que ser cancelada. Calil detalhou que os exames feitos no final de semana apontam que o presidente teve mínimos pontos de hematomas no cérebro por causa de um forte trauma na parte de trás da cabeça. Ainda segundo o médico, é pouco provável que esse hematoma evolua. Bom, vamos lá, Josias. Um tombo num idoso sempre é algo que causa preocupação, né? Todos nós temos casos na família, sabemos... Agora o Lula é idoso. Lembrando o seguinte, ele fez vários curativos, foi um trauma na cabeça, levou 5 pontos. Se vocês perceberem nas imagens, o Lula tem hora que aparece com cabelo, tem hora que ele aparece sem cabelo, cabelo ralo, bem cabeludo. Mas o que a gente percebe é que, ultimamente, o cabelo dele está cada vez mais ralo, está quase careca. Diria que se passar mais uns 6 meses, o Lula vai virar um Xandão. Mas vamos olhar o que o jornalista agora vai falar. Do presidente Lula, muitas vezes a gente esquece, mas ele tem já a idade avançada, 78 anos. Esse é um cuidado aí necessário, segundo a equipe médica. A gente tem que saber mais detalhes também com esses novos exames e saber quais são as consequências. Mas pelo que os médicos dizem, o presidente está bem, né, ô Josias? É verdade, e deve-se torcer para que, de fato, o presidente esteja bem, está submetido aí aos cuidados de bons médicos, e o que se espera é que ele esteja bem, de fato. Agora, a mim me incomoda, Fabiola, a forma como esse assunto vem sendo tratado, desde que se soube que o presidente tinha caído no banheiro. Caiu no sábado, no banheiro do Alvorada, né? Informou-se que ele estava num banco, estava acomodado num banco, ainda não sabe como é que ele foi ao chão estando sentado, né? Aí foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília, e divulgaram só no dia seguinte, no início da tarde de domingo,
saiu um boletim médico, e um boletim muito econômico e até meio obscuro, 2 parágrafos apenas. Num parágrafo informou-se que o presidente teve esse ferimento corto-contuso em região occipital, e no outro parágrafo anotou-se que o presidente foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, mas que pode exercer suas demais atividades. Vai ficar sob acompanhamento de uma equipe médica. Em linguagem de gente, o Lula sofreu um corte atrás da cabeça. Levou 5 pontos, mas a nota do hospital, o boletim do hospital, não informou. Ele levou 5 pontos. Olha só, aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram que eu citei justamente isso? Que a nota do hospital não dizia nada? E no mesmo momento em que aconteceu e que saiu a primeira matéria, eu havia questionado como é que o acidente poderia ter ocorrido um dia antes e a imprensa ter ficado calada e só divulgar isso quase 24 horas depois? E isso não significa que eu não sou médico, não tenho nenhuma formação em medicina, mas eu também não sou trouxa. E se alguma coisa está errado nisso, não estão falando a verdade. Como é que alguém que tem um ferimento leve fica internado? Um procedimento desse. A mesma coisa que ele falou, eu falei ontem. Falei, que banco é esse? Que banquinho? Que história é essa de banquinho? Sentado num banquinho, uma história mal contada. E quem que vai dizer o contrário? Tem câmera, por um acaso, no banheiro? Não tem. Mas tem câmeras no restante do palácio. Por que que não tem nenhum plantão da Globo na frente da entrada do Palácio da Alvorada? Quando era na época do Bolsonaro, eles faziam plantão 24 horas por dia. Ninguém mostrou como é que chegou, foi uma ambulância, foi um helicóptero UTI, como que ele foi parar no hospital, quem levou, quem acionou, quem chamou a equipe médica, não tem nenhuma informação de nada. Transparência zero. E por que que o Alckmin não está exercendo a função se o Lula está afastado? Porque hoje ele está de folga. Folga médica. Então quem deveria assumir a responsabilidade não seria o vice? Por que que eles não permitem que o Alckmin assuma a cadeira em momento algum? Qual é o problema que está acontecendo? Por que que quem foi para a Rússia representar o Brasil foi o chanceler Mauro Vieira, mas não foi o vice-presidente da República, já que o presidente não estava em condições? Ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada nesse país. O que virou essa imprensa brasileira? Virou um zero à esquerda? Vamos continuar que vocês vão ver que o próprio repórter faz questionamentos aqui e no final eu volto a falar mais coisas para vocês. Há o risco de sangramentos intracranianos pequenos se tornarem grandes. Daí o monitoramento médico. Isso também não foi esclarecido na nota. Olha, é normal que assim se faça, a viagem é desaconselhável porque vai ficar sob monitoramento. E ao longo de todo o domingo, auxiliares do Lula se esmeraram em atenuar os reflexos dessa queda. Todas as versões, o paciente sofreu um ferimento leve, que é incapaz de alterar a rotina, a consciência, que está tudo normal. Disse que ele participa da reunião dos BRICS, lá na Rússia, por videoconferência, começa nessa terça-feira, né? E informou-se também que ele despacharia normalmente no Planalto. Eu fui ao site do Palácio do Planalto, agora cedo, para saber qual seria a agenda do presidente nessa segunda-feira. Não há agenda. Não foi divulgada nenhuma agenda. Ah, não há agenda? Mas não foi um ferimento leve? Uma coisa de rotina e que a rotina dele voltaria ao normal? Ele não faria videoconferência? Então foi algo leve? Despacharia normalmente na segunda-feira porque ele já está a 100%. Alguém viu uma foto dele? Alguém viu um vídeo dele? Ele fez vídeo com o Boulos no mesmo dia da queda. Alguém viu alguma coisa? Nada. Tem depoimento da Canja que estava junto? Não. Por que não tem depoimento dela? Para ela não cair em contradição. Porque qualquer pessoa que faça meia dúzia de perguntas, ela vai cair em contradição. Mas olha só o que a gente vai passar agora para vocês. Ele disse que o Lula está bem, mas que vai fazer novos exames, como repetiu para nós. E o trauma não foi pequeno, segundo ele. Ele teve, inclusive, que dar ponto. Como disse, não estava no boletim. Ué, o trauma não foi pequeno? Mas as notas que saíram não foi que foi um pequeno acidente? Absolutamente nada. E eu ainda me pergunto, como é que um médico cardiologista... Tudo bem, é um médico particular, a especialidade dele é cardiologista, então vamos chamar um médico de confiança. Se desloca às pressas para Brasília, para ficar à disposição do presidente da República, se não foi nada. Mas calma que a gente vai mostrar o trecho da entrevista. Foi detectado uma pequena hemorragia cerebral na região frontotemporal do encéfalo. E ele esclareceu. Por isso é preciso monitorar, é preciso verificar se essa hemorragia não evolui, né? Daí a necessidade de fazer novos exames. Saúde de presidente, Fabíola, não é coisa com a qual se deva especular, né? Então, para evitar dissabores,
O Lula e os doutores que estão atendendo, ele deveriam disciplinar a divulgação das notícias sobre questões médicas, falam os médicos, de preferência por meio de comunicados oficiais. Assessores, ministros, esses falam sobre as intercorrências administrativas e não sobre medicina, né? Cabe a ministro, assessor, ficar dizendo, o presidente está muito bem, foi leve, foi isso, foi aquilo. Isso não é coisa para assessor, isso é coisa para médico, né? E todos deveriam, de preferência, evitar obscuridades. Deveriam se expressar com transparência absoluta. Então, se o presidente está bem, parece que está, e torce-se para que esteja, convém tratar dessa questão com absoluta transparência, e não com notas econômicas, depois necessitam de esclarecimentos adicionais. O doutor Roberto Calil é o médico do presidente, veio, se deslocou de São Paulo para Brasília, mas ele nem assina a nota oficial. Outros 2 médicos assinam a nota, né? O boletim do Sírio-Libanês aqui. Viu? Ele mesmo relata. Não é o doutor Calil que assina a nota. Quem assina a nota são 2 médicos do Sírio-Libanês. Não há transparência, ele mesmo falando. Se trata do presidente da República. E por que o vice-presidente não está exercendo a função nesse exato momento, no lugar dele? Ele está afastado. Ele não foi ao Palácio do Planalto. Ah, não, ele está despachando. Quem pode afirmar que é ele que está despachando? Tudo muito obscuro, tudo sem transparência. O vice-presidente não viajou para a reunião dos BRICS. Estão querendo colocar o Maduro, a Venezuela nos BRICS, não viajou. Ah, não, ele vai fazer videoconferência na reunião dos BRICS na terça-feira, mas ele não está despachando do Palácio do Planalto? Então, acho que hoje convém ainda há tempo para isso, Fabiola, decretar a transparência absoluta nesse caso Brasil, e divulgar as coisas como elas são, sem meias palavras. E, como você disse, isso acontece. O presidente tem 78 anos, ninguém está livre de uma queda no banheiro. Agora, está tudo meio bambo na divulgação desse episódio, né? Desde o início, né? Diz que o presidente estava sentado. Como é que alguém sentado vai ao chão assim, dessa forma, né? Então, acho que ainda há tempo para disciplinar isso e decretar ou impor uma transparência absoluta à divulgação desses fatos todos. Eu explico, Josias, como é que alguém sentado pode ir ao solo. Um mal súbito, uma vertigem, um acidente vascular cerebral, um infarto. Tudo isso pode levar alguém sentado a ter uma queda de uma hora para outra. Até mesmo bebida. Alguém que está extremamente alterado por bebida. Isso pode levar a quedas de alguém sentado. A questão toda é que banquinho era esse? Nós não temos imagem do presidente, nós não temos imagem do tratamento, nós não temos uma foto, nós não temos uma declaração. Estou bem, pode ficar tranquilo que Candinha está cuidando de mim. Nós não temos nada. E a primeira-dama? A primeira-dama também teve mal súbito, também bateu a cabeça, porque sumiram com ela também. Se é um acidente doméstico, o que faz a esposa, além de saber o que está na geladeira, não é, Lula? Porque quando é ele, pode falar que mulher serve, só a mulher sabe o que tem na geladeira. Será que a canja sabe dizer o que realmente aconteceu?